De Sião já veio a salvação. Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, queremos nesse instante, Pai, te pedir por meio do Teu Espírito, que o Senhor possa estar falando a cada um de nós. E que a Tua palavra, ao ser aberta, lida e proferida, possa alcançar os nossos corações. E que ao sairmos daqui, Senhor, possamos praticar aquilo que temos aprendido nessa manhã. E que o Senhor possa estar recebendo tudo que estamos fazendo para a Tua honra e glória. Porque é isso que viemos fazer aqui desde que chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Abram, por favor, Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. A partir do versículo 35. Deixa a tua Bíblia aberta nesse texto, em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Diversos governantes de diversos países, ao longo dos séculos, têm feito muitas coisas para tentar acabar com algumas dificuldades, como, por exemplo, as guerras. Hoje nós abrimos a TV, pelo menos naquela área lá do Oriente, é guerra atrás de guerra. Também tem tomado muitas atitudes em relações à fome, à miséria, às doenças, às drogas. E eles têm feito muitas e muitas coisas. Conferências, assinado o Tratado de Paz. Eu estava lendo uma reportagem esse dia e investindo milhões e milhões em ações para que essas dificuldades possam ser sanadas. Mas quando nós acompanhamos a história da humanidade, nós percebemos que não se acaba essas dificuldades. A cada ano, cada século que passa, parece que existe mais guerras, mais drogas, mais doenças, mais fome. E eu fiquei pensando, por quê? Olhando para esse texto, por quê que continua acontecendo tantas coisas como essas? Por que que a humanidade enfrenta tanta dificuldade? E eu comecei a analisar, e eu creio que é porque todas as ações feitas, elas são como paliativo, porque elas estão atingindo os efeitos e não a causa. Porque a causa de todas essas dificuldades chama-se ser humano. A culpa de tudo isso acontecendo no universo é nossa, é minha, é sua, porque nós somos seres humanos. E como seres humanos nós estamos doentes, somos doentes, atacados por uma doença chamada pecado. E só existe um meio, e só existe uma pessoa que pode nos livrar de nossa doença. O meio é a cruz, porque foi lá que Jesus foi pregado, foi lá que Deus mostrou o meio para que a humanidade tivesse acesso à sua presença. E a pessoa que pode nos curar do nosso pecado, da nossa doença, essa pessoa é Jesus Cristo. E ele diz em João capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como que o homem, ele vai reconhecer essa sua doença? Como que o homem vai mudar? O apóstolo Paulo responde isso para nós, em Romanos capítulo 10. Ele diz que esse homem, nós somos transformados à medida que temos fé. É a fé que nos leva à cruz, é a fé que nos leva a entender o sacrifício de Jesus, é a fé que nos leva a aceitar Jesus e mudar as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele diz que a fé, naquele mesmo texto em Romanos, vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Foi assim que a Débora resolveu mudar a vida dela, porque a Marisa expôs a palavra. E ao ler a palavra, ao ensinar a palavra, ela teve fé. E aí, ela resolveu encontrar-se com Jesus, por meio do sacrifício de Jesus. Mas é interessante o texto lá em Romanos capítulo 10,
Porque Paulo diz tudo isso, mas ele faz uma indagação e deixa lá registrada. Ele diz que se é por meio da palavra que as pessoas chegam à fé, e ele diz, como que as pessoas vão ouvir se não tem quem pregue? É preciso que a palavra seja levada às pessoas, e essa é nossa missão enquanto igreja, levar a palavra de Deus para as pessoas, para que elas tenham fé, se aproximem de Jesus e mude suas vidas. Mas quando que isso vai acontecer? Eu gostaria que olhássemos para esse texto e pudéssemos aprender com o próprio Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O que precisamos aprender nesse texto com Jesus, para que nós sejamos as pessoas que levam a palavra para aqueles que não têm Cristo, e através da palavra essas pessoas recebam fé. O que temos que fazer aqui? Imitar Jesus. Precisamos imitar o exemplo do nosso mestre. E a primeira atitude que Jesus nos mostra aqui, nesse texto que precisamos imitar, é a visão de onde pregar. Domingo passado, na minha mensagem, eu falei que o nosso campo missionário é o mundo, não foi isso? O meu campo missionário, o seu campo missionário é o mundo. E de onde eu tirei essa verdade? Da palavra. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E quem estava ensinando essa verdade? O próprio Jesus. E aqui nesse texto, Jesus não está só ensinando, mas ele está vivenciando a verdade que ele nos ensinou. O texto diz que Jesus passava por todas as cidades e povoado, ensinando a palavra. Era ele que estava colocando esse ensinamento em prática. Aquela questão de dizer, olha, veja o que eu estou fazendo e imitem os meus gestos. É isso que Jesus está dizendo aqui. A missão de Jesus, segundo os evangelhos, era buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava indo nos povoados, ele estava indo nas cidades, e ele estava fazendo o quê? Pregando, segundo o texto diz, ensinando as boas novas, para que as pessoas ouvissem as boas novas, entendessem as boas novas, tivessem fé e o recebesse como Messias. Esse era o propósito da pregação de Jesus. Esse é o propósito da nossa pregação enquanto igreja, levar a palavra para as pessoas, para que através da palavra elas tenham fé. Essa é a nossa missão. E como igreja, irmãos, eu estava pensando sobre isso. Nós temos feito muitas coisas. Muitas coisas. Olha em volta de você. Já fizemos reformas internas, reformas externas, no pavimento superior, a sala de aula das crianças. Construímos, no sentido não físico, mas um berçário, porque o prédio já estava com aquele local, mas não tinha, e agora tem, as crianças estão lá agora. Temos investido no sentido de crescimento espiritual, os temas dos anos anteriores, crescimento em maturidade, cada um tem buscado isso, temos dado ferramentas, como escola dominical, com os jovens, com os adolescentes, com as mulheres, com os homens, em todas as áreas, para que isso aconteça. Nós temos feito muitas coisas. Mas eu percebo, irmãos, que essas coisas que nós temos feito para dentro. Para dentro. É como se nós estivéssemos trabalhando em volta dessas quatro paredes. Nós estivéssemos investindo em nós mesmos, na nossa capacitação. E isso é bom, é maravilhoso. Mas chegou a hora de nós olharmos para fora. Chegou a hora de olharmos para essa cidade. Chegou a hora de levarmos Cristo para essa cidade. Porque nós estamos preparados para fazer isso.
Por isso é hora de olhar além desses muros, dessas paredes, olhar para toda essa cidade e levarmos Cristo para as pessoas. E quando isso acontecer, as pessoas serão atingidas, transformadas, aceitarão a Cristo, serão mais mão de obra, existirão mais trabalhadores para realizar a missão, mais cooperadores para cooperar com a missão. E aí nós vamos ter muito mais facilidade, porque quanto mais pessoas trabalhando com o mesmo intento, as coisas vão acontecer de uma forma mais rápida. E nós temos urgência em pregar o Evangelho. Sabe por quê? Jesus vai voltar. E nós não sabemos quando. Pode ser daqui a alguns segundos. Mas Ele vai voltar. E temos urgência em pregar o Evangelho de Cristo. Mas, como nós temos agido enquanto igreja em relação à nossa missão? Sabemos da nossa responsabilidade. Conhecemos a nossa missão. Conhecemos as necessidades das pessoas. Então, o que é que falta? Eu creio que falta mais interesse, mais coragem, mais ousadia e mais entrega. Um escritor chamado Augusto Cury, eu não sou muito fã dos livros dele, mas já li algumas coisas. E ele diz uma frase muito interessante. Muito interessante. Quem aqui gosta de flores? Levante a mão. Muita gente, né? Ele diz uma frase interessante. Muitos gostam de flores, mas poucos querem cultivá-las. É uma grande verdade. Se o tanto de pessoas que gostassem de flores cultivasse, a quantidade de flores existente era bem maior. É bem maior. E muitas vezes falta isso em nós. O pegar na mão na massa, o pegar no arado e cultivar. Cultivar não flores, mas cultivar a palavra de Deus no coração das pessoas. Por isso que Jesus diz aqui que os trabalhadores são poucos. Poucos, mas poucos podem fazer uma grande diferença quando se juntam, dão as mãos e buscam o mesmo objetivo. Como igreja, precisamos ir. Não podemos nos acomodar, irmãos. Acomodar com a quantidade que somos, com essa igreja nesse local, esse prédio maravilhoso. Um dia como hoje, quantas pessoas queriam ter lugar para se reunir, não tem? Mas nós não podemos nos acomodar. Jesus conta conosco para alcançar essa cidade para Ele. Para levar mais pessoas como Débora a aceitá-lo e ter uma vida transformada. Ser curada do seu pecado. Aí a doença vai ser curada. Aí a fome vai ser curada. A miséria vai ser curada. As guerras vai ser curada. Porque Jesus veio e pregou a paz. Ele disse, a minha paz vos dou, não a paz do mundo. Mas a paz de Jesus é diferente. E quem tem Jesus, quem recebe Jesus, reconhece essa paz. Por isso nós temos a capacidade de acabar com as guerras, curando a nossa doença chamada pecado. Precisamos fazer a nossa parte. Jesus conta conosco. Precisamos ir aonde as pessoas estão e pregar Jesus para essas pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele foi de cidade em cidade, de povoado a povoado, pregando a palavra. A outra atitude de Jesus, que esse texto nos mostra, que nós precisamos aprender para que sejamos propagadores da palavra, é que nós precisamos imitar o amor e a compaixão de Jesus. O texto diz aqui no versículo 36, que ele vendo as multidões, teve compaixão delas. Irmãos, amigos que estão aqui nesse momento, compaixão não é dó e nem piedade. Não, compaixão não é isso. Ah, eu estou morrendo de pena do fulano. Isso não é compaixão, isso é pena. É dó. Compaixão é amor em ação. Isso é compaixão. Amor em ação. É quando eu saio do campo da teoria em relação ao amor e vou para o campo da prática. Isso é que é compaixão. O que é que Tiago diz na sua palavra? Alguém chega para você dizendo, eu estou precisando de comida, aí você diz, vamos orar e manda a pessoa embora. Você sentiu pena dela, mas você não estava compadecido com a necessidade dela, porque se tivesse, você tinha posto o amor em prática e tinha ajudado. Isso aqui é compaixão, é amor em prática. E foi isso que Jesus diz, olha aqui o texto, diz que ele ia
E ele não só ensinava, mas ele curava os enfermos. Ele colocou em prática, em evidência, a compaixão dele, o amor dele pelas pessoas. Essa é a atitude de Jesus que nós podemos reconhecer nesse texto. Para aquelas pessoas daquela época, Jesus era o pastor. Ele é o guia. Ele era o mestre. Lembra, Nicodemo chega para Jesus e diz: mestre. Porque Jesus era mestre. E ele reconhecia isso em Jesus. E era isso que Jesus era para aquelas pessoas. Pastor, guia e mestre delas. E elas reconheciam isso. Agora, por que elas reconheciam? Porque ele botava a compaixão em prática. Ele ia até onde as pessoas estavam. E ele ajudava as pessoas dentro da necessidade que elas tinham. Jesus ele não levou só cura física. Não. Quando nós olhamos os evangelhos, nós vemos que muitas vezes Jesus diz para as pessoas: vai em paz, a tua fé te salvou. Salvou da doença? É isso que ele estava dizendo? Não. Salvou de tirar ela de onde ela estava e levar ela mais para perto de Jesus. Amor em prática é compaixão. Jesus ofereceu alívio às almas daquelas pessoas. 2 capítulos depois, nesse mesmo livro, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu os aliviarei. Amor em prática, compaixão, Jesus ofereceu. A preocupação de Jesus não era simplesmente curar a parte física das pessoas, mas curar a alma delas. Um exemplo que nós vemos está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 5. Lembra do paralítico que foi levado à presença de Jesus por 4 amigos? Eles tentaram furar o bloqueio da multidão e não conseguiram, mas eles não desistem. Isso merece uma mensagem, quem sabe um dia eu vou falar sobre isso. Mas eles subiram no telhado, abriram um espaço, uma brecha no telhado, desceram aquele homem lá e de repente o homem estava frente a frente com Jesus. E é interessante aquele texto. O que foi que, as primeiras palavras de Jesus para o homem, o que foi? Oh, eu estou com tanta pena de ti. Foi isso que Jesus disse para eles? Não. O que foi que Jesus curou primeiro naquele homem? O quê? Foi o físico? Não. Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Jesus curou a alma dele. Jesus se compadeceu da pior doença que ele tinha, que era a enfermidade espiritual. E Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. E aí só depois, por causa de muita murmuração, mas ele ia fazer, com certeza, ele cura o físico do homem e diz: levanta-te, pega teu leito e vai. Jesus se preocupou com a alma das pessoas. Temos que ter a consciência que a nossa missão é evangelizar, é levar a palavra para as pessoas com compaixão, com amor. E isso vai acontecer quando nós formos aonde elas estão e buscarmos nos relacionar com elas. Mas isso vai exigir de nós, sabe o quê? Sair do nosso conforto. Sair do conforto. Vai precisar bater de porta em porta. Vai precisar entrar na casa das pessoas. Vai precisar ouvir as necessidades delas. Vai precisar chorar com elas. Vai precisar rir com elas. Isso é compaixão, amor em ação. E nós precisamos fazer isso. Precisamos nos desprender de nós mesmos, do nosso comodismo, do nosso conforto. Ser cristão não é simplesmente receber a Cristo. Ser cristão é principalmente amar e se compadecer daqueles que sofrem, principalmente na doença espiritual. Isso é amor. Por isso que o tema nosso esse ano é multiplicar para avançar. Avançar para levar pessoas para Cristo. Por isso que nós estamos introduzindo uma parcela para fazer isso nessa igreja. Depois você olha a faixa que está lá atrás, grupos pequenos. Nós vamos trabalhar isso na vida da igreja esse ano. Mas não como um pesar, não como algo a mais, mas como uma porta que Deus está abrindo para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Um exemplo, ontem
o grupo de casais daquele lado da cidade se reuniu na casa do Marcos. O Marcos e o Ricardo, um grupo de casais estavam lá. E nós tínhamos um casal que estava nos visitando, não era isso, Marcos? E eles saíram de lá felizes por estar compartilhando aquele momento. Tinha uma quantidade de pessoas que tinham as mesmas necessidades que eles. Tinha uma criança quase do tamanho do Tiago Filho. Estavam lá o Tiago Filho e o bebê, uma menina, brincando. Então, se identificaram. É mais fácil quando as pessoas estão com uma necessidade e elas se identificam conosco. Por isso a necessidade de nós implantarmos grupos na vida dessa igreja. E domingo que vem nós vamos lançar essa campanha oficialmente, em nome de Jesus. Para que nós possamos nos compadecer com as pessoas, indo aonde elas estão, convidando elas para vir para junto de nós, mostrando nosso amor e nossa compaixão por elas, através da prática do amor, da atitude prática, do exercício do amor na vida delas. É isso que precisamos. Podíamos falar de mais coisas, aprendermos mais coisas nesse texto, mas eu gostaria de falar uma última coisa, não simplesmente um exemplo, mas um ensinamento de Jesus. Jesus aqui, ele faz um grande apelo, ele apela a nós, e nós precisamos entender o apelo de Jesus. Ele diz, então disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, a cidade de Natal é grande, mas irmãos, só para você ter uma ideia, o Galo da Madrugada, é esse o nome do bloco lá em Recife? Lembrei. O Galo da Madrugada, um bloco de carnaval, conseguiu botar no mesmo dia, no mesmo local, 2 milhões de pessoas. 2 vezes a cidade de Natal. Pensa nisso, irmãos. Por que que nós não conseguimos levar a palavra para essa cidade? Nós não somos o Galo da Madrugada. Nós somos os soldados de Jesus. É isso que nós somos. E nós não estamos correndo atrás de uma ilusão. Nós estamos correndo atrás de uma certeza. A vida eterna. E precisamos levar isso para as pessoas. Esse é o apelo de Jesus. Os trabalhadores são poucos, nós somos poucos. Agora, irmãos, precisamos entender que eram só 12. Só 12. 12 homens mudaram a realidade da humanidade. 12 homens. Porque eles compreenderam esse apelo. Eles compreenderam a urgência e a importância de pregar o Evangelho. Foi isso que eles fizeram. Eles compreenderam. Compreenderam tão bem que muitos deles deram a vida por essa causa. Lembra de Tiago, lá no livro de Atos? E tantos outros, segundo os escritos e historiadores, o único que não foi morto foi João, que morreu de velhice. Mas todos os outros foram mortos, apedrejados, com a cabeça cortada, não sei. Mas morreram porque entenderam a urgência e a importância de levar o Evangelho para as pessoas. Foi isso que eles fizeram. Mas é interessante, quando Jesus nomeou a primeira comissão para pregar o Evangelho, assim como ele fez em Lucas capítulo 10, depois você pode ler lá o texto, nós vemos que Jesus disse para eles, olha, vai ter um preço, vocês vão pagar um preço, por ser aqueles que vão levar a mensagem. E o primeiro preço que Jesus disse, olha, vocês vão para as cidades, mas vocês não vão levar nem sandálias de reserva, nem bolsas, nem comida e nem dinheiro. Vocês vão depender totalmente de Deus. A nossa missão, para que ela seja completada, ela precisa de dependência de Deus. Nós precisamos depender totalmente de Deus. Nós precisamos ter a certeza de que quem trouxe Débora para cá e fez com que ela entrasse nessa água não foi a Marisa, foi Deus. Porque a Marisa estava dependendo de Deus. Precisamos entender isso. Jesus continua, e ele diz que além deles dependerem de Deus, eles precisam ter certeza que eles vão enfrentar dificuldades. É interessante, Jesus disse para eles, olha, vocês vão para o meio de lobos. Quem vai para o meio de lobos vai enfrentar dificuldades. E é isso que Jesus deixa claro para eles. Vocês vão enfrentar dificuldades.
Mas quando lemos aquele contexto lá de Lucas 10, nós percebemos que algo essencial que precisava ser feito para depender de Deus, para enfrentar as dificuldades, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Quando nós negamos a nós mesmos, nós dependemos de Deus. Quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos mais prontos a enfrentar as dificuldades, porque sabemos que elas vêm e nós estamos na dependência de Deus. Precisamos depender de Deus. Existe um homem na palavra de Deus, além dos apóstolos, muitos anos antes, lá no início, chamado Abraão. E ele atendeu o apelo de Deus. Deus fez um apelo para Abraão. Abraão, deixa a tua terra e vem comigo, que eu vou te mostrar uma nova terra. E Abraão atendeu, entendeu e ele pagou o preço. Qual o preço? Deixou família, deixou amigos, deixou propriedades e foi para um lugar que não sabia nada, para poder cumprir uma tarefa que Deus deu para ele. Por quê? Porque ele negou a ele mesmo. Ele dependeu de Deus. Se você tem dúvida disso, leia a história de Abraão, a partir de Gênesis capítulo 12, e você vai entender o que eu estou dizendo. Sabe, irmãos, precisamos olhar as mensagens da palavra, colocar nos nossos corações e ter certezas que elas são verdades. Olha o que é que Deus diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Eu encontrei esse texto essa semana, achei maravilhoso. Diz assim: invocar-me-ei e te responderei. E aí tu vai anunciar coisas grandes. Dependa de Deus. E você vai fazer coisas grandes. Muitas vezes nós podemos estar tristes, desanimados, achamos que não temos capacidade, mas aí nós precisamos ouvir as palavras de Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, ele diz: em nós não há força, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quando nós colocamos os olhos no Senhor, quando nós entendemos que a força vem do Senhor, tudo fica mais fácil. Deus pode pegar 70 pessoas, que é o que nós somos, transformar 70 membros em 70 soldados e fazer com que cada um conquiste essa cidade para ele. Porque a força vem de Deus. E nós precisamos atender o apelo de Deus. A cidade está aí, precisando que a palavra seja levada. Como diz o apóstolo Paulo, como elas vão ouvir se não tiver quem pregue? Aí você precisa olhar para dentro de você. E você precisa dizer desse jeito para Deus: eis-me aqui, usa-me a mim. E aí você vai se tornar um soldado de Deus. Vamos tirar um cântico agora e depois vamos orar.